Oi, eu sou o Vitor Batista, aluno do quinto período de jornalismo da Universidade Federal do Paraná. Eu estou aqui em nome da minha equipe para contar um pouco sobre o trabalho da prisão em segunda instância e os carcerários negros no Brasil, produzido em novembro de 2019. Ele está na categoria documentário jornalístico e grande reportagem em áudio e rádio. Bom, essa produção surgiu da disciplina Laboratório de Radiojornalismo 2, ministrada pelo professor Ricardo Tesseroli. Nessa disciplina, os estudantes se dividem em equipes e elaboram matérias diversas para compor o Jornal Comunicação, um programa que tem duração de 1 hora e vai ao ar semanalmente na rádio UniFM em Curitiba. No programa 13, que iria ao ar no dia 23 de novembro, minha equipe, formada por mim, o Gabriel Protetti e a Rafaela Razeira, ficaria responsável pelo bloco especial de 20 minutos. Esse bloco é um espaço dentro do Jornal Comunicação para que os alunos possam se aprofundar mais num tema e fazer uma reportagem com mais fôlego. E sabendo dessa demanda, nós fizemos uma reunião de pauta com um mês de antecedência. Nesse mesmo período, o grande assunto discutido na imprensa era a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão após condenação em segunda instância. Nós pensamos que esse tema seria uma pauta super interessante para o bloco de 20 minutos, tanto pela repercussão que estava ganhando pelo envolvimento dos presos da Lava Jato, o ex-presidente Lula incluído, quanto pela oportunidade de desenvolver um assunto relacionado com política, que a gente ainda não tinha feito no Jornal Comunicação. A questão principal era o que nós, estudantes de jornalismo do quarto período, podemos abordar sobre esse tema que a grande mídia já não tenha falado, analisado, discutido e, enfim, descascado, né? E aí a gente pensou, bom, estamos em Curitiba, lugar onde o Lula está preso, e esse fato em si já era uma grande oportunidade e estímulo pela facilidade de irmos até o local, caso a decisão do STF favorecesse o ex-presidente e ele fosse solto. Mas isso a grande mídia também era capaz de fazer. Foi então que pensamos na data de publicação dessa grande reportagem, que seria 3 dias depois do Dia Nacional da Consciência Negra, em 20 de novembro. A população carcerária brasileira ostenta uma superrepresentação de negros. A maioria deles são jovens de 18 a 29 anos, mas pouquíssimo se falava dos desdobramentos da prisão em segunda instância para esses presos. Então isso abriu um leque de possibilidades e de abordagens para a nossa grande reportagem. E aí estava decidido, né? A reportagem traria as repercussões da decisão do STF sobre a prisão em segunda instância para a população carcerária negra no Brasil. No dia 7 de novembro, o STF concluiu a decisão sobre a prisão em segunda instância e definiu que um condenado só pode ser preso quando não há mais recursos possíveis. Nesse mesmo dia, os advogados do Lula protocolaram o pedido de soltura e a libertação estava prevista para o dia seguinte, com direito a palanque, plateia e discurso. Então acompanhar todo esse processo seria uma grande oportunidade de obter material que poderia agregar no produto final da reportagem. Então nós nos organizamos e fomos até lá. E foi uma experiência muito jornalística, eu diria. Teve correria, sufoco e muita adrenalina também. E o nosso trabalho de pesquisa começou para valer a partir daí. Para entender melhor as nuances da decisão tomada pelo STF, foi essencial uma entrevista com a professora e pesquisadora do Núcleo de Investigações Constitucionais da UFPR, a Eneida Desirê. Nós questionamos ela sobre o funcionamento das instâncias, sobre o histórico de entendimento que o STF já teve ao longo dos anos, sobre a constitucionalidade da decisão e também da conveniência política por trás de tudo isso. Nós também entrevistamos 2 outros especialistas do direito, mas dessa vez o objetivo e o foco principal foi entender os impactos da decisão para a população carcerária negra. Falamos com o Victor Homfeld, pesquisador do Núcleo de Criminologia e Política Criminal da UFPR, e a pesquisadora Júlia Gitirana, do projeto Cartas do Cárcere, que analisa o tema dos direitos humanos no cárcere brasileiro. Procuramos entender com eles, além das consequências da prisão em segunda instância, algumas questões sobre o racismo estrutural e institucionalizado na justiça brasileira. Além dessas entrevistas, o artigo Preconceito Racial e Racismo Institucional no Brasil, escrito pela cientista política e social Márcia Pereira Leite,
foi um importante norteador teórico da reportagem. Com a pesquisa e as entrevistas feitas e o material todo na mão, começamos o trabalho de pós-produção. Nossa preocupação desde o início foi não deixar o conteúdo cansativo para os ouvintes e tentar ao máximo fugir do juridiquês que esse tema trazia. Então toda a elaboração do texto, a construção dos elementos sonoros, o encadeamento das falas dos entrevistados e também a edição foram feitos pensando nisso. É isso, gente. Esse foi um pouco do processo de produção do nosso trabalho. Eu, Gabriel e a Rafaela estamos bem felizes por estarmos aqui e gostaríamos de agradecer a oportunidade.